Boa noite, a paz do Senhor a todos. Eu queria inicialmente fazer leitura de um texto que me inspirou para realizar essa palestra, que está em Eclesiastes, capítulo 10, verso 1, que diz: assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumador, assim é para o famoso em sabedoria e em honra um pouco de estultícia. Nós, aqui da Igreja Evangélica da Paz, temos a liturgia aos domingos pela manhã, às 9 horas, de estudarmos já há muito tempo, há longos anos, sermões expositivos da Palavra de Deus. Então já estudamos muitos livros e no começo do ano estávamos estudando o livro de Eclesiastes. E esse verso, ele me chamou a atenção do unguento do perfumista. Então, a Bíblia, ela fala muito sobre esse tema. Eu queria, mais uma vez, que você abaixasse suas cabeças e que pudéssemos orar ao Senhor. Senhor, ilumina através do Espírito Santo a nossa vida para que possamos compreender este assunto que é bem abrangente e que, como diz o tema deste congresso, ninguém vos engane. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos repetir esse lema do congresso? Marcos 15:3. Ninguém vos engane. Então, o objetivo do inimigo é tentar nos enganar de todas as formas. E esse tema, ele é um pouquinho diferente dos temas das chamadas religiões que nós estudamos, como Testemunho de Jeová, mormonismo, espiritismo. E por que desse tema? Por que estudar aromas e suas implicações heréticas? A Bíblia, ela fala muito a respeito, lá em Gênesis, no seu capítulo 3, nós vemos Deus determinando para Adão e Eva, nossos primeiros pais, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás, porque quando dele comer, certamente morrerás. Então nós vemos na Bíblia chamado reino botânico ou vegetal, muito rico de expressões. Nós vemos o Senhor utilizando-se da figueira, da videira, rosa de sarão. Então, muitos temas que nos levam a imaginar a vegetação. Olhai os lírios dos vales, o Senhor falou no Sermão do Monte, e é uma abrangência muito grande. Nós aqui no Brasil, o nosso nome Brasil veio da onde? Veio de uma madeira chamada pau-brasil. Então, é algo que realmente tem muito a ver. Tem muito a ver com o quê? Com o espiritismo, com o esoterismo, nova era, com magia, com bruxaria, com o taoísmo, com o budismo, com o hinduísmo e várias religiões se utilizam-se. Quando falamos aroma, nós temos que imaginar incenso, óleos essenciais, podemos imaginar unção. Todos esses elementos que também estão na Bíblia
eles compõem esses ingredientes que muitos vêm, quase todos vêm da chamada botânica. Então, é algo que espero que tenha a sua validade para o nosso conhecimento. E essa parte do incenso, por exemplo, ele vem da palavra incenso ou perfume, vem através da palavra pela fumaça, através da fumaça. Daí vem do latim a palavra perfume, perfume. Então, são aromas que podemos sentir e esses aromas podem nos agradar ou não. Então, desde da fundação do mundo, da criação de Deus, o homem, em que ponto poderíamos imaginar que o homem descobriu, por exemplo, o fogo? Porque para ter fumaça, aroma, precisa ter o fogo. E a palavra de Deus nos diz em Gênesis, capítulo 4, verso 22, que Tubal-Caim, ele era mestre em ferro e cobre. Olha só, que foi um descendente de Lemeque. Então, este homem, ele era alguém que conhecia bem a arte da questão do ferro e do cobre. Logo, podemos imaginar que existia o fogo para ter essas expressões, cobre e ferro, tinha o fogo. E daí tinha a questão da fumaça. E a questão da fumaça, ela envolve os sentidos do nosso corpo. Quantos sentidos que nós temos no corpo? Nós temos 5 sentidos: a visão, o tato, o paladar, a audição e o olfato. O olfato, ele é ligado com o paladar. Nós temos as células degustativas na nossa língua. A língua é composta dessas células degustativas, onde podemos sentir o sabor, mas antes de sentir o sabor, nós temos a inalação de ares que são produzidas, por exemplo, pelo alimento, que vão fazer com que as nossas células degustativas, elas produzam a saliva. Então, o ar entra pelas nossas narinas, e nas nossas narinas nós temos um muco, onde este muco tem células, prolongamentos nervosos, que conduzem ao chamado bulbo olfativo, e essas partículas que nós aspiramos, elas vão ser levadas e vão ser codificadas pelo chamado córtex cerebral. Então, este processo, ele é muito importante. E daí, no início dessa palestra, nós podemos ver o sentido no caso do aroma, do incenso, quando nós aspiramos. É como que o nosso cérebro, de uma certa maneira, ele fosse aberto. Então, esse sentido fisiológico que nós temos, que é algo que não precisamos pensar, porque é nato do nosso corpo humano, faz-nos, nesse sentido de janela da vida, nós percebemos esses detalhes que o nosso cérebro ele vai ter uma resposta.
E nessa abertura da nossa mente é que o inimigo ele vai trabalhar com esses aromas que podem produzir esses efeitos de procurar ligar o homem a deuses, porque a princípio esses aromas foram sendo descobertos, foram sendo colocados várias essências e a humanidade foi vendo o benefício na parte medicinal, na parte em que o homem invocava os seus deuses e na parte também de funerais. Eram muito comuns utilizarem-se desses aromas. Então eu quero dividir, feita essa breve introdução, eu quero dividir essa palestra, os irmãos têm aí a sua apostila, mas eu quero dividir, para efeito didático, essa palestra em 3 pontos. O primeiro ponto seria uma definição da aromatização ou aromaterapia, que seria uma técnica antiga que visa, por meio de óleos essenciais, trabalhar o corpo de uma forma natural e holística. Uma ferramenta que auxilia a manter o equilíbrio do corpo, mente e espírito. Então, aromaterapia é algo holístico, é algo que é uma chamada medicina alternativa, é algo perigoso, é algo que se utiliza-se nessas várias religiões que acabamos de mencionar, que nós vamos procurar fazer os seus efeitos em cada uma dentro do nosso tempo, mas que é algo que nós precisamos tomar muito cuidado. Por exemplo, você entra numa determinada loja e naquela loja você sente uma fumaça. Quem já não entrou num lugar desse em que tem um defumador, tem uma vareta de incenso sendo queimada? Então nós vemos no mundo aí fora essa prática muito comum. Agora, a fitoterapia, ela é algo diferente. Aqui na nossa apostila, nós temos essa definição, que é a prevenção e o tratamento de doenças através das plantas. Fitoplanta terapia, terapia através das plantas. Então, é uma terapêutica caracterizada pelo uso de plantas medicinais em suas diferentes formas farmacêuticas, sem a utilização de substâncias ativas isoladas, ainda de origem vegetal. Então, a fitoterapia, ela foi regulamentada em 2006, por uma portaria 5.813. Então, por que isso? Porque o Brasil possui uma biodiversidade de plantas, de vegetais. E, irmãos, aqui entre nós, a nossa maior riqueza está ali na chamada selva amazônica. É algo que a gente não dá para avaliar. E, com certeza, aquilo está sendo explorado por nações estrangeiras. Nós não temos como mensurar
esses trabalhos científicos que são feitos ali. Então, o Brasil possui de 15% a 20% de toda a biodiversidade que existe no planeta. Então, é uma ciência, podemos assim dizer, é regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina, quando é aplicada junto com um médico, diferentemente da homeopatia, que é outra coisa. A fitoterapia é o tratamento através das plantas. Então, esse conceito, ele é muito importante para que possamos, então, ter esse entendimento com relação a esse assunto que estamos abordando. Agora, ainda dentro da questão sensitiva da fisiologia do nosso corpo, nós temos uma fisiologia muito apurada no sentir os aromas. Tem pessoas que têm uma fisiologia maior. Mas se nós compararmos com os animais eles têm uma capacidade muitíssimo maior, né? Vemos através dos cachorros, por exemplo, eles fazem os seus territórios. Então, esse olfato é extremamente desenvolvido. Tem animais que sabem o cheiro da sua presa a quilômetros de distância. E isso nos chama a atenção também na Bíblia, quando nós citamos, por exemplo, para ilustração, o Salmo 42, quando o salmista diz: assim como o servo brama pelas correntes d'água, minha alma clama por ti, ó Deus, quando entrarei e me apresentarei diante do Senhor. Nós sabemos que a água é inodora, ela não tem cheiro, ela também não tem sabor e ela também não tem cor. Você consegue sentir o cheiro da água? Não tem. Mas vemos através da palavra de Deus e da natureza e dos animais que eles têm um desenvolvimento muito mais dentro dessas células chamadas olfatórias do que nós, seres humanos. E dentro disso, nós vamos ver que diversas religiões foram se aproveitando desses sentidos que os seres humanos possuem. E o precursor foram os chamados egípcios. Os egípcios foram os primeiros que descobriram a questão dos aromas, dos perfumes, dos incensos, dos óleos essenciais. Agora, é importante que naquela época, diferentemente dos dias de hoje, quando essas substâncias têm como veículo principalmente o álcool na sua diluição, naquela época não tinha diluição nenhuma. Eram substâncias concentradas e que serviam, que eles foram descobrindo, que serviam tanto para a medicina, no sentido antisséptico, no sentido anti-hemorrágico, no sentido anti-inflamatório. Era uma medicina empírica, onde começou a se utilizar essas coisas. E também eles foram utilizando no sentido religioso, invocando essas fumaças aos chamados deuses. Isso nós vemos nas gravuras que apontam, e era algo extremamente secreto. O nome do perfume era Kyphi, K-Y-P-H-I. E nós vemos aqui que esse incenso ele era produzido dentro do templo sagrado dos egípcios e era algo secreto. Eram utilizadas várias plantas, 16 ao todo,
E aquela pessoa que faria esse incenso, ela não podia ter relações sexuais e não ter contato com o defunto, quando ele estivesse preparando esses incensos. Então nós vemos a utilização, como eu já disse, medicina, funerais, religiosas, e também começou a utilizar-se no sentido cosmético. E no sentido cosmético nós vemos uma referência desse momento ímpar na vida de uma grande personagem, que foi Cleópatra, que foi a última rainha da dinastia do chamado Ptolomeus, que teve um caso amoroso com Marco Antônio, imperador romano. E a sedução dela através dessas fragrâncias que eram produzidas lá no Egito. Depois nós vemos os gregos. Os gregos também deram grande importância para esses óleos, para esses incensos, na questão medicinal e também com problemas, já naquela época, problemas circulatórios e cardíacos, utilizava-se essas essências. E dos gregos, nós vamos para os romanos. Os romanos, é muito comum utilizar esses aromas naqueles banhos, principalmente com os senadores. Eles tinham aqueles banhos turcos, né? De vapores, saunas, aonde eles ficavam em reunião ali, e ali se passava esses óleos, essas massagens. E nós sabemos pela história que a grande maioria de todos os imperadores romanos eram pessoas que tinham relações sexuais também com outros homens. Eu vou falar depois da questão do judaísmo e do cristianismo, que vai ser a última parte dessa preleção. Então, continuando aqui a influência desses aromas agora sobre outras religiões, nós vemos, por exemplo, no caso dos chamados espiritualistas esotéricos. E é interessante que esse grupo, irmãos, é um grupo que isso tem, pela minha pesquisa que eu fiz, isso tem uma penetração muito grande. E esses grupos, eles citam todos os textos que estão na Bíblia. O livro de Levítico, o livro de Êxodo, e principalmente o acontecimento do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Então eles fazem uma ponte ligando esses vários aromas, óleos, incenso, com aquilo que os reis magos vieram ofertar para o nascimento do Senhor Jesus Cristo. E dentro desse tema esotérico, nós vemos que o objetivo deles é espantar os maus fluidos daquele ambiente. Então, por isso que acende esses incensos para espantar espíritos maus, e ali preconizam para depressão, para úlceras, para cuidados paliativos de câncer de pele, sistema imunológico. Então eles falam que a transmutação da matéria, no caso o carvão, que é a brasa que acende o fogo do incenso, em espírito, que seria a fumaça aromática e sua
elevação a um plano superior. Então, os irmãos vejam a importância desse sistema olfativo que nós temos, como que abrindo a mente para essa meditação, podemos assim dizer. E isso vai envolver o campo emocional e energético de uma pessoa e do ambiente aonde ela está. Vai trazer energias, dizem ele, positivas, quando a pessoa está inalando esses aromas. E aí, podemos citar, dentro desse item, no caso, o taoísmo, que é a medicina, que é a religião, um dos ramos da religião chinesa, onde eles falam do Yin, que é um princípio feminista, um princípio feminino, que está ligado à noite e lua, à passividade e à absorção, e o princípio Yang, que é um princípio masculino, ligado ao sol, ao dia, à luz e atividade. E, então, é uma das heresias que esse tema aroma pode produzir. Uma outra coisa que está aqui na nossa apostila, no item 3.2, é o uso do incenso nas religiões de Umbanda e Candomblé. Então, usa-se nessas sessões de Umbanda e Candomblé um defumador, e esse defumador, ele contém esse incenso, e esse incenso ele tem dois princípios. Agora, observem bem esse detalhe, para quem nunca teve assim nenhuma informação, ligação com essas religiões afro-brasileiras. O primeiro princípio é o descarrego. Dá para associar com alguma coisa? O primeiro princípio é o descarrego. Então, o que seria isso? Descarregar a atmosfera negativa do ambiente. Os fluidos negativos, eles seriam descarregados através desse defumador, que é colocado nas sessões de Candomblé e de Umbanda, e tem um outro princípio que é a harmonização, isto é, um equilíbrio do ambiente, dos seus fluidos negativos, agora uma harmonização, e uma harmonização positiva do ambiente. Então, observem que muitas dessas práticas estão sendo utilizadas, infelizmente, em algumas pseudo-igrejas evangélicas. E nessa harmonização, Deus, entre aspas, entregou a Ossan e Oxóssi e seus caboclos as ervas que seriam usadas para destruir tais fluidos e afastar esses espíritos maus que estão sobre a pessoa, sobre o ambiente. Por isso que é feito, às vezes, numa casa. Então, o incenso é enxergado como uma parte entre os seres humanos e as divindades que cultuam, uma vez que a sua fumaça tem a incumbência de elevar as preces feitas pelas pessoas a Deus. Então, o incenso, ele possui uma função que seria uma espécie de um sacerdote para essas religiões.
Agora, o uso do incenso na bruxaria, item 3.3, magia e alquimia. E quando nós falamos de alquimia, nós podemos citar também alquimia dos alimentos. Então, as bruxas hoje fazem alquimia dos alimentos através dos aromas, preparam comida. Por isso que é importante, quando nós vamos comer fora, o que nós devemos fazer? Orar, não é? Importância de nós orarmos pelo alimento que nós estamos ingerindo, porque muitas de quem preparou esse alimento, muitas das vezes pode estar colocando alguma carga, vamos assim dizer, do inferno nessa composição do alimento. Então, no vasto jardim da Mãe Terra há uma erva, uma flor ou uma combinação de ervas que atrai nosso senso olfativo, estimulando as emoções e a mente do mago. Então, o doce aroma da queima dos incensos e o sedutor aroma dos óleos ajuda o praticante no trabalho de sua necessidade mágica. E aqui tem uma expressão que eu vi de uma pessoa chamada Daniel Fidelis. Ele diz o seguinte: o incenso é um fiel companheiro. Através da sua entrega silenciosa, somos abençoados com o seu aroma. Então é algo que induz. Se uma pessoa está com um problema, uma dificuldade, eu encontrei, pasmem, isso depois vocês podem ver na internet, um tal de Pai Carlos, o bruxo do milênio. Então ele tem um altar e ali ele invoca Belzebu. A que ponto que as pessoas chegam? As cerimônias mágicas usadas para neutralizar as energias negativas, por exemplo, métodos de encantamentos, eles também são feitos através das letras das iniciais do nosso nome. Por exemplo, me chamo Natanael. Então, o N, o mágico, o bruxo, ele vai fazer as ervas de acordo com as iniciais do meu nome. Ele vai fazer o encantamento. Agora, dentro desse item, nós podemos colocar o que os irmãos acham, por exemplo, do incenso católico. O incenso católico na Eucaristia, que é a transubstanciação do pão e do cálice do vinho no corpo do Senhor Jesus Cristo. Isso na ideia católica, né? Na Eucaristia, 2 coroinhas trazem um turíbulo e uma nave. Essa nave tem as brasas e dentro um outro coroinha coloca os aromas. E colocando os aromas na brasa, vai sair a fumaça e o sacerdote, ele faz esse movimento com os braços, esse incenso. Isso foi introduzido no século 5 da nossa era. Essa introdução desse incenso. Uma outra heresia que nós podemos ver é a questão do hinduísmo. Busca pela verdade absoluta. No ritual hindu, o incenso
que é chamado dupa, é relacionado com a busca, é relacionado com o elemento ar. Acredita-se que ele represente a percepção da consciência que no ar está presente em toda parte. E o hinduísmo, nós sabemos que tem o chamado panteísmo, tudo é Deus, e o chamado politeísmo, onde eles cultuam também várias divindades. Temos ainda que relatar o budismo. O budismo, ele tem no seu incenso, tem 7 oferendas sensoriais que formam um dos 7 estágios da adoração. Então, 7 oferendas, através dos incensos, que é colocado em adoração para Buda, e aí nós chamamos atenção para principalmente as chamadas artes marciais japonesas. Quem muitas das vezes pratica o karatê, essas outras lutas, né, pode reparar que no tatame ou próximo existe uma espécie de um altar a Buda, e ali sempre o iniciante e o professor abaixam a cabeça em sinal de respeito, e sempre tem um incenso queimando ali para trazer aquele aroma no ambiente. Muito bem. Agora, como que a Bíblia, fazendo uma resposta apologética desses aromas, em todas essas práticas, nessas religiosidades dos homens, como que a Bíblia, ela coloca esse assunto que nós estamos abordando? Então você veja comigo, tanto no livro de Êxodo, como no livro de Levítico. Nós estudamos recentemente o livro de Levítico na Escola Bíblica Dominical. Nós vemos como no Antigo Testamento o incenso ele foi utilizado. E será que nós devemos utilizar incenso? Então nós vemos, por exemplo, na utilização do tabernáculo. Nós vemos na utilização do altar do tabernáculo, Deus falando para Moisés e Arão fazer um altar, e do lado desse altar acender o incenso, como nós vemos aqui no capítulo 30, como deveria ser feito, de Êxodo, capítulo 30, diz no verso 7, e Arão sobre ele queimará o incenso das especiarias, cada manhã, quando põe em ordem as lâmpadas, o queimará. E acendendo Arão as lâmpadas à tarde, o queimará. Este será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. E daí nós podemos ver também na questão do incenso específico na tenda da congregação. E esse incenso específico, ele é muito importante de entendermos, que era, como diz aqui no capítulo 30 de Êxodo, no verso 34 em diante, disse mais o Senhor a Moisés, toma especiarias aromáticas, estoraque, iônica e gálbano, estas especiarias aromáticas e incenso puro de igual peso.
Então, esse item aqui, incenso puro de igual peso, ele tinha que ser um incenso específico para Deus. Isso nós podemos entender no verso 37. Porém, o incenso que farás, conforme a composição deste, e aí vai citar todos esses nomes, né? Dessas plantas, dessas árvores, não o fareis para vós mesmos, santo será para o Senhor. Então era um incenso específico que era oferecido para Deus. E no verso 35 diz: e disto farás incenso, um perfume. No hebraico seria uma fumegação, segundo a arte do perfumista, temperado, isto é, bater até obter uma massa completamente misturada, puro e santo. Essas eram as informações que Deus dava para o seu povo lá no Antigo Testamento. E dele moendo o pisarás, e dele porás diante do testemunho na tenda da congregação, onde virei a ti, coisa santíssima vos será. Então o incenso, ele tinha que ser o quê? Puro. E o que aconteceu em Levítico capítulo 10? Trouxeram incenso com fogo estranho. E Deus não se agradou daquele fogo estranho e fez consumir Nadab e Abiú. Podemos ver também no ritual da queima, no ritual da expiação, na queima dos chamados pães da proposição, o incenso, eram divididos em 6 colunas de 6 pães, e o incenso, ele era colocado no meio. O incenso para o sacrifício, no caso, também para o sacerdote que oferecia esse sacrifício no dia da expiação. E depois nós vemos a unção. Por exemplo, aqui tem a citação de 2 Crônicas, capítulo 26, que foi um texto que é mencionado, que o rei Uzias, ele ofereceu incenso, e isso foi reprimido pelo Senhor. Vamos ler esse texto, 2 Crônicas, capítulo 26, verso 18, que diz assim: e resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Depois nós vemos na preparação, por exemplo, da noiva. Cantares, capítulo 3, verso 6, fala desse incenso, desses aromas, uma metáfora que pode ser aplicada à igreja do Senhor, nas palavras dos profetas e também na unção dos chamados reis, como foi principalmente com Davi. Agora, no Novo Testamento, nós vemos ainda que no relato de Lucas, no antecedente do nascimento de João Batista, o sacerdote Zacarias, ele foi no seu turno oferecer incenso a Deus. Foi quando ele teve a visitação de um anjo e ali anunciou o nascimento de João Batista. E
o principal de todo este evento é, no caso do nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, onde os reis magos ofereceram ouro, que representa a divindade, a realeza, ofereceram incenso, como nós já tivemos visto, que é uma figura do sacerdócio, do intercessor, do intermediário, e ofereceram a mirra, que significa a paixão e morte do Senhor Jesus Cristo. Agora, quando nós pegamos esses incenso, nardo, mirra, nós que estamos num contexto totalmente diferente, não temos como avaliar o valor desses produtos. Será que quando nós lemos ouro, incenso e mirra, logo ouro tinha mais valor? Mas será que ouro tinha mais valor? Então, para termos uma ideia, quando aquela mulher, Maria de Betânia, conforme a narrativa de Marcos capítulo 14, verso 3 e 8, ela deu num vaso nardo puro, ela derramou sobre o Senhor Jesus Cristo. Isso aconteceu com Maria de Betânia e também no capítulo 12 de João, onde Maria quebrou aquele vaso, provavelmente de porcelana, e derramou sobre, como uma espécie de uma unção, uma preparação do corpo do Senhor Jesus Cristo para a sua crucificação, para a sua morte, para o seu sacrifício. E aquilo criou uma ideia em Judas: puxa, não poderia ter vendido esse produto, esse óleo essencial, e com o produto dar aos pobres? Então, quanto que valia aquele nardo puro? Nós temos uma estimativa de 300 denários. Isso equivale a 1 ano de trabalho. É pouco ou é muito? Né? 1 ano de trabalho. Imagina todo o seu salário, você agora derramar aos pés de Jesus ou sobre o Senhor Jesus Cristo. Isso nos mostra de um sacrifício que aquela mulher fez, e podemos dizer que é um sacrifício espiritual que foi agradável, foi aprovado, porque o Senhor falou que essa mulher, seu nome seria mencionado em todas as épocas. Agora veja um outro caso, para nos termos um parâmetro, de Nicodemos, que ele derramou no corpo do Senhor, na preparação do corpo, depois que foi retirado lá da cruz, 30 quilos de mirra e aloés, antes que fosse levado ao túmulo, conforme João capítulo 19, verso 39. Isso equivale a 30.000 denários. Para conseguir ter 30.000 denários, a pessoa precisava trabalhar 100.000 anos. É o que os especialistas, historiadores falam. 1 século. Foi pouco, irmãos? Então, algo extremamente caro. Por isso que a palavra de Isaías 53, 9, ela se cumpre, né? Mas com o rico esteve em sua morte. Isaías 53, verso 9. Concluindo, nós queremos agora mencionar o fato de
no caso de Lázaro, João capítulo 11, verso 39 e 40, quando Jesus estava para comparecer ali para fazer a ressuscitação de Lázaro, Marta disse: olha, Senhor, ele já cheira mal, o aroma não é bom. Isso dá uma aplicação para as nossas vidas, de como nós estamos vivendo a nossa vida espiritual. Como está o nosso aroma? E eu queria deixar o texto que está em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 14 a 16, que diz assim: e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós, manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para este certamente cheiro de morte para a morte, mas para aquele cheiro de vida para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? Eu tive pesquisando sobre esse tema, e os irmãos sabem que existe uma igreja que chama Igreja Apostólica Aroma de Cristo, em Santana de Parnaíba. Logo, eu creio que todos naquela igreja são o quê? Cheirosos. Concorda ou não? Temos o bom perfume de Cristo. Esse bom perfume de Cristo, como era, sempre Paulo utilizava de algum exemplo do cotidiano. Quando os conquistadores, no caso os romanos, eles pelejavam e conquistavam alguns povos, eles traziam cativos estes povos com as suas riquezas e tinham um grande desfile no chamado Arco do Triunfo. Então, o Arco do Triunfo em Roma, o Arco do Triunfo como tem na França, então são pontos turísticos. E nesse Arco do Triunfo existia esse cortejo, e ali as pessoas ovacionavam esses vitoriosos e jogavam perfume sobre aqueles soldados, jogavam flores sobre aqueles soldados, no chão onde aqueles soldados iriam pisar, e aquilo exalava um bom perfume de Cristo. Então, nós, aonde formos, nós temos que ter este bom perfume de Cristo. Amém, irmãos? O cheiro da presença de Cristo, como o salmista diz no Salmo 23, unge a minha cabeça com óleo. Eu creio que quando aquele cego, por exemplo, Bartimeu, gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e aquelas pessoas param de ficar gritando aí, importunando o mestre, e ele gritava mais. É bem provável, isso nós vamos saber lá na glória, talvez, com certeza, que ele sentiu um cheiro diferente que estava ali, que era o cheiro de Cristo. Então, que nós possamos, irmãos, ter um perfume, e esse perfume, quando alguém chegar perto de nós, a gente tem aquela sensação: puxa, essa pessoa, esse irmão, essa irmã, ele tem um perfume característico, o perfume de Cristo. Amém, irmãos? Que Deus possa então estar nos abençoando, porque nós temos a unção, como diz lá em 1 João capítulo 2, verso 20, a unção está sobre nós, aleluia,
Baixe sua cabeça e vamos orar. Senhor, nosso eterno Pai, que possamos ter este bom perfume de Cristo, este aroma possa exalar e que nós também sejamos conhecidos como igreja aromática do Senhor Jesus Cristo. Cada um de nós, Senhor, possamos exalar este bom perfume para que, como diz o Salmo 141, 2, que as nossas orações, que no Novo Testamento simbolizam um incenso, possa subir como algo aromático às tuas narinas, e assim nós possamos ser agradáveis ao Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, amém. Lembrando de um detalhe, Jesus nunca falou que ele era o incenso, tá certo, irmão? Nunca falou isso. Ele falou que era a porta, era o bom pastor, era o caminho, era a verdade, mas ele nunca falou que o incenso. Hoje, o incenso significa as nossas orações aos céus. Quando você ora, você está oferecendo um sacrifício agradável ao Senhor. Vamos orar mais. Que Deus nos abençoe. Amém.